Reis, do 17, a partir do 8 daí. É uma passagem bem conhecida para nós refletir, né? O 8 ao 15. Glória a Deus, aleluia. 1 Reis 17, a partir do 8 ali. Glória a Deus, aleluia. É Elias e a viúva de Sarepta. Jesus. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levanta-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias chamou e disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha. Eu vou preparar o resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vê e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepara o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Até aí, irmãos. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Que eu venha falar somente, Senhor, aquilo que sou tocado no coração, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a minha, Pai querido. Fala aquilo que o teu povo precisa ouvir, Pai. Esse local é muito santo, irmãos. Não é de qualquer forma que podemos chegar aqui. Eu, cada vez que venho trazer uma palavra, eu me preparo e sei que esse local é santo. Não é coisas da nossa cabeça, mas sim exatamente aquilo que Deus tem colocado no coração. Então, não é de qualquer forma que podemos falar da palavra de Deus. E hoje à tarde eu também estava estudando o que dizia Sarepta, né? Sarepta é uma provação, é provado, é alguém que vai ser provado. Então, foi aonde que foi provado, onde que Deus prova, né? Essa viúva, ela estava vivendo o seu pior momento naquele instante, né? Onde acontecia uma seca, onde não dava nada, onde não tinha nada, e ela já estava pronta ali para morrer. Depois que fizesse esse pão, ela não estava mais acreditando que poderia viver, né? Ela estava pensando: farei a minha última refeição. Para te ver aonde que Deus começa a trabalhar, é nesses momentos, né? Nesse momento onde nós estamos pensando que não vai dar mais, pensando também em desistir, que até aí deu, agora eu não consigo mais. É aí que Deus começa a agir, né? Então Deus já havia preparado o milagre antes mesmo dela ter pedido. Ela nem sabia disso, na verdade. Então Deus, ele já sabe do nosso amanhã, já sabe do nosso final, antes mesmo de quando nós nascemos, né? Quando nós nascemos, nós já vemos traçado, vai acontecer isso, aquilo, e é aquilo que eu tenho dito, né? Se nós nos posicionar na presença, no caminho que Deus tem nos colocado, nós vamos colher bons frutos. Porque se nós fizermos da nossa vontade, aí a gente vai fazer por nossas forças, né? Não é da forma que Deus age.
Então vamos se colocar sempre na presença, na forma que Deus quer nos usar. E que nem o irmão Eliseu falou, nem todo mundo vai ser usado de uma forma, né? Cada um tem seus talentos, todo mundo tem seu talento. Uns de cantar, outros de pregar, outros de intercessão, outros de falar do amor de Deus. Então todo mundo, ele tem a sua utilidade no corpo de Cristo. Cada um tem sua função. Todo mundo aqui é importante para Deus. Ninguém vale mais, ninguém vale menos. E todos nós juntos podemos fazer a obra. Porque cada um fazendo uma parte, nós possamos ganhar mais almas para Cristo. Que é o que o inimigo tem se levantado cada vez mais em relação à juventude, em relação às crianças, como ele tem usado os pais até mesmo para ir contra as crianças, para pegar os adolescentes, tirar dos caminhos. É muito triste, irmão, porque o futuro do mundo, o futuro é desses jovens que hoje estão aqui nesse mundo. Muitos não querem ouvir a palavra de Deus, muitos não querem saber de Deus. E muitas vezes nós temos que, para falar do amor de Deus também, nós temos que aprender, nós temos que sentar para ouvir também. Nós não podemos simplesmente falar o que a gente acha. Mas não fugindo aqui da palavra, Deus nos encontra em meio da crise. É o que é onde que ele entra com o seu agir. É onde ele entra para fazer um milagre, para dizer que só ele é Deus. Senão a gente pode até mesmo pensar, não, eu consegui. E eu tenho vivido isso de um tempo para cá, e eu tenho visto que muitas coisas, principalmente na minha vida, se não é Deus, olha, cada livramento, cada providência de Deus, e eu sei que é Deus que não tem como não tem como ser outra coisa, entendeu? E às vezes eu fico pensando, como que ainda tem gente que não acredita em Deus? Como ainda tem seres humanos que não confiam, não acreditam que Deus possa agir, que ele acha que pode. Eu tenho saúde, eu posso trabalhar, eu faço, deixa que eu resolvo. Não é pelas forças nossas, né? É pela força, é pelo poder de Deus. Nós só estamos vivos hoje porque Deus nos deu a oportunidade de estar aqui. Quando eu levantei de manhã, quando eu estava respirando, muitas vezes a gente acorda na correria e não abre e não dobra nem nosso joelho para adorar a Deus, para agradecer pelo momento que Ele nos deu, porque muitas pessoas hoje não acordaram, muitas pessoas hoje já partiram daqui, muitas pessoas não têm o privilégio de estar onde nós estamos. Só a presença de Deus, só Deus, e pela graça que nós não merecíamos, estamos aqui. Então, irmãos, vamos nos preparar, vamos viver o dia de hoje como se Cristo estivesse voltando amanhã. Vamos fazer o melhor que nós podemos, vamos fazer de coração, não vamos fazer porque somos obrigados, ou porque o pastor pediu, porque o pastor mandou. Vamos fazer com amor, como se nós estivéssemos fazendo para Deus mesmo. Se nós estamos ajudando o próximo, nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos fazendo para Deus. Então que nós possamos viver cada dia assim, de uma forma diferente, para que o mundo possa ver em nós que nós somos diferentes. Que nós não venhamos ser igual ao mundo, que só pensa nas coisas desse mundo, que carne só pensa em coisas da carne, e o espiritual pensa nas coisas do céu, pensa nas coisas lá de cima, aonde a traça, a ferrugem não consome, aonde nós possamos deixar o nosso coração tranquilo, que é aonde Deus vai agir. Glória a Deus, aleluia. E sempre nós não podemos confundir, irmãos, quando a gente está passando por esses momentos, que Deus fica em silêncio. A gente não pode confundir o silêncio de Deus, pensar que é um abandono. Deus nunca nos abandona. É no silêncio que Ele trabalha, é no silêncio que Ele age, que Ele prova a nossa fé. O que Ele fez com Jó lá? Ele tirou tudo de Jó, e Jó permaneceu. Porém, a esposa dele não estava tão firme, né?
Abandone esse teu Deus aí. O que adianta ficar com esse Deus aí? Às vezes a gente pensa que riquezas dessa terra que vai nos fazer feliz. Aleluia. Não é isso que nos faz feliz, não é isso que nos traz a paz, não é isso que dá alegria ao nosso coração, não é isso que dá uma família reunida, uma família feliz. Muitas vezes as pessoas têm riqueza, têm emprego, têm dinheiro, mas não tem um momento de sentar numa mesa, um momento de descanso, um momento de paz interior. Esse momento só Jesus pode dar para nós, só Ele que consegue isso aí, porque nenhuma forma desse mundo faz com que a gente fique tranquilo, mas Deus dá o refrigério para a nossa alma, para que nós possamos vencer os dias maus, como está escrito lá em Mateus, né? Que cada dia tem seu mal, principalmente nós que vivemos ansiosos, né? Com o dia de amanhã. Não, deixa que o dia de amanhã está nas mãos do nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a fé é sempre provada antes do milagre. Eu gravei alguns tópicos aqui para falar para os irmãos, porque o que nós temos que fazer? A nossa fé é naquele momento que a gente, para ver se a gente é de ferro mesmo, ó. Agora, o que aconteceu lá em Gênesis 22, até eu vou dar uma lida aqui para os irmãos, ó, que fala sobre a prova que Deus fez com Abraão. Depois dessas coisas, Deus pôs a prova e ele diz: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereça em holocausto sobre o monte que eu lhe mostrar. E o que Jesus faz com nós nos dias de hoje? Ele pega aquilo que nos apega, sabe? Ele pede em sacrifício: tu me dá? Tu me dá? Se tu tá pegado num calçado, numa coisa, no teu filho, tu não pode estar pegado nessas coisas desse mundo. Até mesmo nossos filhos não são ídolos para que a gente fique idolatrando. Nós temos que ter sempre Deus acima de qualquer coisa. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar sempre. Isso que eu estou falando para os irmãos é para mim também. Nós estamos aqui, a palavra ela corta para lá e ela corta para cá também. Não é que nós estamos falando pela graça e poder de Deus, que não seja, né? Mas que a gente possa não deixar o nosso coração, porque Deus prova a nossa fé. O que ele fez com Abraão? Ele provou se o amor dele estava mais no filho do que na promessa de Deus, no que Deus tinha falado com ele. Deus já tinha dado a promessa que era Isaque, e ele pediu em sacrifício. Muitas coisas, às vezes, nós temos que sacrificar nosso tempo para ler a palavra, nós temos que sacrificar as coisas que a gente tem nesse mundo, o lazer. Não é que seja um sacrifício, mas nós temos que fazer mais e mais para Deus. Que tudo que a gente fizer não seria o suficiente pelo sangue inocente que ele derramou na cruz do Calvário. Imagina aquele sangue correndo para salvar a mim, para salvar a ti. Senão hoje, o que seríamos de nós? Se essa graça não estivesse sobre nós, nós estávamos perdidos nesse mundo. Só a graça do Senhor que tem nos concedido de estarmos aqui, pela misericórdia do Senhor. Não fugindo aqui da palavra que eu li da viúva, e o profeta falou assim: traga-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Imagina o coração dela como ficou. Dá água, até vou dar para esse profeta aí. Mas imagina o que passou na cabeça dela quando ela falou: me faz um pão para mim e traga a primeira parte para mim. Imagina, ela já estava passando uma situação difícil, já estava vendo seca naquela época, já estava uma seca grande, e o profeta pediu isso. Se alguém chegar na casa de vocês hoje, na minha, se chega lá e alguém pede
e a gente só tem um pouquinho, será que nós somos capazes de dar? Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu não vou dar, eu só tenho um, mas pode cortar no meio e dar a metade, né? Então, muitas vezes, Deus prova isso. Às vezes, o necessitado que está nos pedindo é uma prova que nós temos que passar. Será que nós estamos ajudando o próximo? Será que nós estamos fazendo para Deus? É o que Ele tem falado na palavra dele, né? Ele prova a nossa fé antes, para ver se o nosso coração onde está, né? Teu coração está onde? Tu tens ajudado o teu irmão? Se tu não pode ajudar com alguma coisa, ajuda em oração. Se o irmão cair, ajuda em oração. Nós não estamos aqui para criticar ninguém. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. E também não é de forma que nem outras igrejas que a gente até inclusive passou. Era uma forma de concorrência, todo mundo queria estar pregando, todo mundo queria estar louvando, e se não desse a oportunidade já não ia mais. Mas o que é isso? A pessoa, ela não vem para adorar a Deus, ela vem para se exibir, digamos assim. Não é dessa forma que nós vamos fazer o melhor para Deus. Não é assim que Deus quer. Deus quer levando a palavra dele, levando o evangelho, o genuíno evangelho. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pregando a palavra de Deus? Nós estamos buscando almas? É isso que nós temos que fazer. Essa semana que estava passando, eu estava refletindo sobre isso, como foi um testemunho. Às vezes é fácil pregar para crente, mas nós estamos pregando para aquelas pessoas necessitadas, aquelas com o coração partido, destruído, que só Jesus pode curar. Tem muitas vezes, muito momento que a gente pode dar uma palavra amiga, que a gente pode falar do amor de Deus, que aí a gente vai falar que Deus é o refrigério, Deus ele cura, Deus ele liberta, ele salva, ele tira do vício, muitas pessoas viciadas. Inclusive, eu estava vendo um rapaz, o meu colega estava falando, um rapaz perdeu tudo para esses jogos. Eu achava, meu Deus, eu achava que vício era só vício em cachaça, vício na droga, mas não, tem esses vícios de jogos online. Meu Deus, o inimigo, ele se especializa em te tirar a atenção, em te tirar do caminho que leva a Deus. Ele quer fazer qualquer coisa, desde que tu não vai para Jesus. Ele bota qualquer empecilho, qualquer coisa para te tirar a atenção. E nós temos que estar firmes, nós temos que estar firmados na rocha para não cair, para não ser perdido o nosso tempo aqui. Imagina quando Deus voltar lá nas nuvens, a gente ouvir aquilo, muitos ouvirão, né? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Que palavra triste será o dia que chamar e nós não tivermos ouvido o chamado dele, se não estiver pronto, será tudo perdido. Imagina todo o tempo desperdiçado. Meu Deus, muitos falarão, mas eu preguei em teu nome. Então vamos cuidar, vamos falar o verdadeiro evangelho, não vamos falar de nós mesmos, não vamos falar aquilo que o nosso coração às vezes está cheio, que às vezes a gente tem muita gente que é soberba, às vezes vai subindo para a cabeça, né? Não vamos fazer, que Deus nunca deixa isso acontecer comigo, né? Que eu venha cada vez mais se desenvolver na palavra dele. Eu quero falar do amor de Deus, eu quero falar aquilo que Deus tem prometido, aquele propósito que Deus tem colocado em meu coração, aquilo que é para mim fazer, eu vou fazer em nome de Jesus. Eu quero fazer, eu estou aqui, fiz que nem Jeremias, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim. Que às vezes nós vamos protelando, né? Nós vamos dizendo, não, vou esperar para quando eu ficar pronto, mas não vai ter nem aquele momento assim, agora eu estou pronto.
Não existe assim, agora eu vou. Então vamos indo da forma que Deus vai nos usando, da forma que Deus vai agindo, e vamos colocando sempre Deus na frente. Amém. E o que Deus fez, voltando aqui para a mensagem, o que Deus fez para aquela viúva através do seu profeta? Ele não precisava nada além do que já tinha. Ela não tinha um pouco de farinha, ela não tinha um pouco de azeite, era apenas o que ele precisava para fazer o milagre. Glória a Deus, aleluia. Então eu quero te dizer que tu não precisa dar nada além do que tu já tem. Então se tu já tem o dom de tocar um violão, Deus vai te aperfeiçoar para te ser um tocador de violão. Se tu já sabe cantar, Deus vai te aperfeiçoar para que tu cante, mas cante para Ele. Então Deus não vai pedir nada além do que tu já tem. Então Ele vai te aperfeiçoar naquilo que tu já faz. Se tu gosta, se tu fala do amor de Deus, Deus vai te aperfeiçoar naquilo que tu já faz. E é dessa forma. Deus Ele não vê assim pessoas, ele vê um propósito, ele vê, eu vou usar aquele lá para isso, eu vou usar aquele outro para tal forma, e cada um vai ser usado de formas diferentes, e Deus usa todo mundo, e para ele, para que o reino cresça. Então que nós possamos, irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, nesses dias maus, eu estou vendo que cada vez está se cumprindo mais as promessas de Deus. Nós vamos lá para fora, cada coisa, as enchentes ali, o clima já não é mais o mesmo como era antes, nada é do mesmo jeito, os ataques, países invadindo outros, terremotos, então a gente está vendo que está encurtados. Os dias estão ficando curtos. Então vamos fazer. Às vezes eu falo com meu esposo, né? Mas eu estou sem tempo, não sei o quê. Mas é que eu trabalho, eu estudo, mas eu faço isso para mim, né? O que eu faço para Deus? Eu tenho que fazer mais. Eu tenho pouco tempo. Meu Deus, perdoa, mas ao tempo que eu tenho, eu já estou lendo uma palavra, eu estou em meditação, eu estou orando, eu estou ouvindo louvor. Então eu estou sempre assim, em contato com Deus para que Ele venha nos usar, senão será um tempo perdido. Imagina, eu caminhei tanto, corri tanto para nada, porque para esse mundo é nada. Então vamos fazer para Deus, porque Ele tem que estar em primeiro lugar. E o que aconteceu com a viúva? Quando o profeta pediu o pão para ela, ela obedeceu. O que Deus quer de nós? Em primeiro lugar, obediência. Nós temos que obedecer à voz de Deus. No momento que nós obedecemos, Ele já começa a agir em nossa vida. Agora, se tu fechar o coração, se tu fechar a tua porta e não deixar Deus operar, Deus não opera, Deus não entra, Ele não invade. E se tu se comprometer, eu vou obedecer, o que acontece? Daí surge ali o plano de Deus, é onde Ele entra com agir, é ali que Ele entra com milagre. Tu está no deserto, está enfrentando, ali está provando a tua fé. Não existe vitória sem passar pelo deserto. Não tem vitória sem luta. Tu tem que lutar antes. É onde que Deus nos prova. É o que Ele fez lá com o Abraão. Ele provou e foi aprovado. Depois de prova, aprovado. Em primeiro lugar, a obediência. Então temos que, em primeiro lugar, obedecer a Deus. Aleluia. E temos que estar disposto sempre, né? Até eu marquei uma palavra aqui que se encontra em Romanos 11:36, que também fala da obediência, né? Não adianta nada também nós não sermos obedientes. Eu gosto de falar, que nem o meu esposo explica, né, da base bíblica aqui, que se encontra em Romanos 11:36, que diz assim, ó: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Dele o quê? Ele é a fonte, o criador de tudo que existe.
Para Ele, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá todas as coisas. Para Ele, tudo é o alvo, é a glória de Deus. Então é isso, meus irmãos. A glória eterna é reconhecimento que só Deus merece todo o nosso louvor. Só Ele merece a nossa adoração. Nós não temos aqui para adorar mais nada, a não ser Deus. Louvando Ele sempre da hora que acordamos até dormirmos, para que possamos ser alcançados, né? Que a promessa dele venha se cumprir em nossa vida. Aqui, o quarto tópico também que eu anotei aqui, a provisão de Deus. A provisão de Deus ela é diária, né? O que ela fez em relação àquela viúva? Olhei aqui, as horas passam rapidinho. O que ele fez em relação à viúva? Quando ela pediu, ela foi obediente, fez o pão para o profeta e depois comeu. Ela acreditou, ela confiou em Deus. E no momento que ela confiou, ela teve a provisão de Deus. O que aconteceu? Não acabou a farinha, não acabou o azeite da botija. E como diz a palavra de Deus ali, por dias eles comeram. Até, imagina, a provisão de Deus foi diária. Deus não encheu os celeiros, não mandou, não disse que ela ia ficar rica, mas nunca ia faltar o pão na mesa. Nunca faltou. No momento que ela acreditou, no momento que ela obedeceu, no momento que ela creu na promessa aquela do profeta, o que aconteceu? Deus teve ali o seu milagre. Todos os dias ele falou que não ia faltar, que às vezes nós confundimos, né? Nós confundimos quando diz que Deus vai prover para nós, que Deus vai nos suster. Bom, às vezes a gente pensa que vamos ficar ricos agora Deus vai deixar eu rico. Não, Deus ele provém, aquela provisão vai ser diária, todo dia ele suprindo, em cada detalhe. Tem muito detalhe às vezes que eu vejo Deus, muito, eu sou prova viva disso, porque muitas vezes eu na ansiedade, eu estou correndo, daí às vezes eu penso, Deus, agora não tem o que fazer, é só Deus, e não é que naquele momento Deus age. Eu vou fazer um parênteses aqui para contar um milagre que para mim foi um milagre, que nós estávamos lá para fora e o meu esposo estava dirigindo, porque eu estava com os documentos do carro atrasado, né? E estava sem verba para pagar, daí eu disse, vamos esperar esse mês e já vamos pagar. Aí eu disse, só não podemos parar em nenhuma barreira, não podemos parar de jeito nenhum. Nós temos que ir nas mãos de Deus e voltar nas mãos de Deus. Oramos para que Deus nos guardasse. Aí nós estávamos indo de uma cidade lá da minha mãe, de Júlio Castilho, ao Salto do Jacuí. E meu esposo, por imprudência dele, ele foi ultrapassar numa parte que não era para ultrapassar. Aí, no que ele ultrapassou, assim, a fiscalização logo na frente. Meu Deus, eu falei que não podia levar multa, eles vão guinchar esse carro. Tu tem noção do quanto que eu fiquei, assim, nervosa? E daí eu disse, meu Deus, agora não tem solução, agora veio o guincho, não sei o que, mas bem ali, numa luta. O policial rodoviário mandou ele estacionar, e ele assim, o senhor estava ultrapassando, falou aquilo, né? Erro dele, né? E mesmo assim, Deus teve misericórdia de nós, irmãos. A pessoa errou, mas nós estávamos nas mãos de Deus. E ele falou ali, os documentos estão atrasados. Sim, concordo, estão atrasados, mas nós já vamos pagar agora. Mas você não podia ultrapassar ali. E a mãe e o pai lá atrás, daí o policial baixou, viu aquela velha, com um monte de sacola. Eu acho que, foi naquela hora que Deus agiu. Diz, nem vou olhar mais nada. Vamos, some daqui. E aquilo ali, eu vi Deus, gente. Aleluia. Por mais que ele errou ali, Deus estava me sustentando,
momento. Olha, então nesses pequenos detalhes eu vejo Deus. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Às vezes, até por imprudência nossa, como foi, Deus ainda tem misericórdia. E como nós não vamos amar e adorar e agradecer a Deus todos esses dias? Ele está conosco todos os dias, em pequenos detalhes, nos grandes. A gente anda, a gente vai, e é cada milagre, eu posso dizer assim, porque meus pais também velhinhos e também esquecidos, não estão tão velhos, mas estão esquecidos, coitado. Então a mãe diz assim: eu peço para o Espírito Santo me ajudar. E olha, eu digo: mas ele tem tido um trabalho com vocês, porque não está sendo fácil, porque ela está esquecendo muitas coisas. Às vezes liga uma panela e esquece a panela no fogo, guarda no lugar, não lembra. Eu disse: mas graças a Deus que nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que sustenta. Imagina se não fosse Deus na vida daqueles meus pais lá, eu não sei, nem estariam mais aqui. Ele já é cada coisa que acontece, irmãos, que uma hora eu vou contar mais para os irmãos, testemunho, e é testemunho vivo. E o meu pai já recebeu profecia. Não era para ele estar aqui, é só porque Deus ainda tem compromisso com ele. Então ele atende uma congregação lá no meio do mato, onde tem um irmão, às vezes 2 irmãos que vão, mas ele vai lá. Chuva, ele vai. Tá com vento, ele tá com 72, 73 vai fazer, mas ele vai, ele tem compromisso com Deus. Porque se tu tiver compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. Ele não te deixa por derrotado. Se tu falar que é filho de Deus, ele vai ter compromisso contigo. Então eu creio, e eu cresci nesse ambiente onde Deus provia tudo. Às vezes eu estava, e agora não tem mais Deus. Ali que ele entrava com a providência. Como que eu não vou acreditar num Deus desse? No Deus que multiplicou a farinha que não deixou faltar, o azeite que não deixou faltar. É o mesmo Deus. Se você acredita que esse Deus é o mesmo, você bota os seus problemas na presença de Deus. Quem vai resolver para ti? Bota, tu tá com alguma aflição no teu coração, tu tá com alguma doença, tu tá com algum pedido que tu parece assim, não tem mais jeito. Coloca na presença de Deus. Coloca que ele vai te usar, ele vai entrar com a providência. Ele vai, faça a oração, que nem o irmão falou ontem. Nós temos que acreditar na nossa oração, que às vezes Deus vem com milagre, e às vezes assim, é para mim, Senhor, é para ti sim, para aquele que tem fé, para aquele que obedece, para aquele que está nos caminhos de Deus. Esse é o nosso Deus. Ele fez milagre lá no passado e ele faz hoje. Talvez às vezes não acontece no nosso tempo, mas vai acontecer no tempo de Deus. Eu peço para os irmãos se porem em pé, que as horas já têm chegado, né, irmãos? E vamos já encerrar essa mensagem. E todo aquele que a irmã Lisete acho que vai orar, todo aquele que quer uma oração, que tem um problema, que tenha alguma coisa para falar para Deus, ou até mesmo para agradecer, venha, passa na frente, vamos agradecer a Deus, vamos estar firmes, vamos trabalhar no dia de hoje, vamos fazer aquilo como se Deus estivesse vindo amanhã. Vamos viver o dia de hoje, e eu agradeço essa oportunidade e peço que continue orando por mim, por meu esposo, para que nós possamos levar o Evangelho, para que nós possamos ficar capacitados, principalmente para mim que sou mais envergonhada, que daí eu sempre digo vai tu, e que Deus possa eu não vou dizer mais não, e Deus tem falado e é muito comigo, não tem essa vai tu, é tu mesmo que vai do jeito que tu tá, vai, fala do meu amor, tu não tem boca, tu não tem voz, então vai, tu mesmo, sou eu mesmo, que às vezes, muitas vezes me escondi para falar do amor de Deus, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor.